Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 14. Pode sentar, mas abra sua Bíblia. Fica ligado aí nessa noite, irmão. Fica ligado aqui nessa noite, gente. Sabe, uma boa palavra, entenda isso. O que é uma boa palavra? O que é uma palavra boa? O que é uma boa mensagem? Não é aquela que o pregador fala bonito, fala difícil. Não tem nada a ver. Uma boa mensagem é aquela que vira a chave da sua vida. E tem palavras que elas vão ser, sabe, todas as palavras, elas são importantes, elas constroem a nossa vida. Cada culto, cada ministração, você tem que valorizar isso. Cada ministração, cada palavra que você ouve está construindo algo na sua vida. Diga assim, cada palavra, vamos, que eu ouço está construindo algo de Deus na minha vida. Agora entenda, existem palavras em dias, horas e momentos que Deus vai usar para virar uma chave na tua vida. E essa chave pode ser numa área específica. E eu quero profetizar isso aqui agora. Nessa noite, Deus não vai só construir na minha vida e na sua vida, mas essa é uma noite que Deus me trouxe aqui, trouxe você aqui, e nessa noite Deus me trouxe você para virar a chave da nossa vida. Então olhe para 3 pessoas e fala assim, Deus vai virar a chave da tua vida aqui hoje. Vamos, fala. Agora diga bem forte, eu estou pronto, vamos. Para Deus virar a chave da minha vida hoje. O que significa isso? Que o que estava travado vai ser destravado. O que estava parado vai entrar em movimento. O que já estava andando vai começar a correr. O que estava correndo, meu irmão, vai voar. Então você tem que abrir o coração. Porque essa palavra hoje, ela tem que encontrar aqui um bom solo. Existem 2 meios praticamente, entenda isso, de Deus desatar algo na minha vida, na nossa vida, de Deus trazer um romper. Primeiramente, Deus faz isso através da sua palavra. Meu irmão, Deus não trabalha sem a sua palavra. Tudo que Deus fez, Ele sempre fez por meio da sua palavra. Quando a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo estava lá, mas Deus ele mudou aquela realidade quando o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus disse haja luz, ou seja, Deus liberou uma palavra para mudar aquela circunstância. Então Deus te trouxe aqui hoje para liberar uma palavra sobre a sua vida, para mudar a sua circunstância. É assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Ele libera a palavra. Ele pode liberar uma palavra aqui no púlpito, para você, uma palavra inspirada, que vai mudar algo na tua vida, vai mudar uma chave no teu coração, vai dar uma plugada na sua mente. Agora, deixa eu dizer algo para você, Deus não faz isso só na pregação, no culto da igreja. Quando você está pegando a sua Bíblia em casa, está lendo a sua Bíblia, está meditando na sua Bíblia, o Espírito Santo, ele vai usar a palavra que você está lendo para virar chaves na sua vida. Sabe, vai chegar um momento, ouça isso, na sua leitura, na maioria dos dias você está lendo, está construindo, porque a fé vem como? Pelo ouvir o quê? A palavra. Então quando você está ouvindo a palavra, fé está sendo construída em você, e você sabe que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Agora, haverão momentos, eu disse o quê? Agora, haverão momentos chaves na sua vida, em que Deus ele vai pegar aquele seu momento com Ele, seja na palavra, seja na oração, e o Espírito Santo, ele vai vivificar um versículo, uma passagem da Bíblia,
Sabe, não é que uma passagem que você nunca leu. Às vezes é uma passagem que você já está até, né, no meu caso, vamos dizer assim, até careca de ler. Mas naquele dia, naquela hora específica, aquela palavra passou a ter um significado diferente na tua vida. Aí você, gente, mas como que eu nunca vi isso? E o que é isso? Isso é a palavra rema. Diga assim, palavra rema. Então na Bíblia nós temos a palavra logos. Diga a palavra logos. Pastor, o que é a palavra logos? A palavra logos é a palavra escrita. É a palavra aqui de Gênesis a Apocalipse. Está escrito. Aqui nós temos a promessa de Deus. Nós temos as experiências que homens e mulheres tiveram com Deus. Nós temos aqui o registro inspirado pelo Espírito Santo do que Deus fez através de homens e mulheres que creram nele. Eu gosto muito de ler como que esses homens e mulheres fizeram o que fizeram. A gente sabe que foi o poder de Deus, amém ou amém? Mas, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco. Quem abriu o mar vermelho? Foi Deus ou foi Moisés? Vamos, quem que abriu o mar vermelho? Foi Deus ou foi Moisés? Hã? Não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, gente. Diga bem forte, para você ter convicção disso. Deus abriu o mar vermelho. Agora, o que Deus falou para Moisés fazer? Deus falou assim, ó, você vai estender a sua mão sobre o mar. Quando você estender a sua mão, eu vou abrir. Então, existem momentos chaves na tua vida que Deus vai mandar você fazer alguma coisa para Ele entrar com o sobrenatural. Quem pegou essa chave aqui? Eu vou repetir, existirão momentos críticos. Eu disse que momentos? Momentos críticos, difíceis, de aperto. Faca na caveira. Em que o Espírito Santo, ele vai te inspirar a uma atitude. Existem momentos difíceis, de aperto, momentos de decisões. Ou vai ou racha 880. Não tem como retroceder. Não tem para onde avançar. Que você precisa de um sobrenatural. Você não sabe o que fazer. Aí você vai buscar o Senhor. E Deus vai falar assim, ei, eu quero que você faça isso aqui. Deus não pediu nada difícil para Moisés. Vamos ver isso lá. Depois eu volto aqui em Mateus. Mas vamos seguir a inspiração do Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? É uma pergunta. Então olha aqui. Em que momentos Deus vai liberar palavras que vão virar chave na tua vida? Em momentos que você estiver clamando ao Senhor. Oração não é só você falando. Oração você fala, mas Deus também responde. Você tem que aprender que existem momentos de silêncio na oração. O que o Senhor fala no Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre os povos. Você tem que aprender, quando você pergunta alguma coisa para Deus, você tem que aprender a ficar quieto. E colocar a sua atenção ao que Ele vai falar dentro de você. Dentro de você, Ele pode trazer uma palavra rema. Diga bem forte, uma palavra rema. Mais forte, uma palavra rema. Pastor, o que é uma palavra rema? Uma palavra rema é uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. Eu vou explicar mais uma vez. Grava isso. Eu estou tentando te ajudar a romper aqui nessa noite. Deus quer virar a chave da sua vida aqui hoje. Amém ou não amém? Então a palavra rema é uma palavra específica da parte de Deus para uma pessoa específica e numa situação específica. Então diga comigo, uma palavra rema
É uma palavra específica. Uma pessoa específica. Numa situação específica. Então Moisés estava clamando e agora vem uma palavra rema, uma palavra de poder, uma palavra que vai virar a chave da vida de Moisés. Diga aos filhos de Israel que marchem, versículo 16. Agora veja a palavra rema. E você, palavra específica, para uma pessoa específica. Deus agora não está falando com o povo, está falando com uma pessoa específica. Está falando com Moisés. Era uma palavra específica para Moisés. Do que ele deveria fazer naquela situação. Ouça isso, uma palavra específica do que Moisés deveria fazer naquela situação. Deus tem uma palavra específica a respeito do que você deve fazer nessa situação que você está agora. Não se mova, não saia do lugar, não faça nada por sua conta, espere, aguarde no Senhor para Deus liberar uma palavra que vai mudar a sua vida. E ele fala agora para Moisés, e você, levante o seu bordão ou o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Então ele deveria fazer isso. Irmãos, entenda isso. Olha aqui, que coisa poderosa. Existem. Como eu quero que vocês entendam isso. Existem movimentos, existem ações que eu e você podemos fazer em fé, que vão destravar o sobrenatural para a nossa vida. Deus deu uma palavra para alguém específica, de algo específico que ele deveria fazer, naquele momento específico. O que ele deveria fazer? Levantar o seu bordão, o seu cajado e estender a mão, nada difícil. Nada difícil. Agora, qual é o X da questão? O que levantar o bordão e estender a mão ia resolver a parada? Nada, se Deus não tivesse. Então, ele exigia de Moisés que para agir daquele jeito, naquela situação, ele precisava crer que aquele movimento simples ia destravar o sobrenatural. Então considere as pequenas ações que Deus está requerendo de você. São essas ações que vão destravar o sobrenatural, vão destravar o poder de Deus. Você está esperando, meu irmão, Deus vai mandar você fazer alguma coisa grande. Você está esperando vir um anjo de 3, 4 asas de fogo parar na tua frente. E Deus está fazendo, o que eu quero que você faça nesse momento é simples. É só levantar suas mãos. Mas é algo que você faz, ouça, é algo que você faz num determinado momento, que ainda que seja simples, mas é inspirado por Deus. E debaixo daquela inspiração, o sobrenatural de Deus acontece. Aí olha só o que Deus garantiu. Você, levante o bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se... Vamos, gente, as águas se... Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus deu um rema para Moisés. Deus deu uma palavra. Se alguém tentasse estender a mão sobre o mar, nada ia acontecer. Não era para os outros? Sabe o que acontece? Você quer copiar a experiência dos outros, mas Deus tem algo específico para você. A experiência de alguém pode me inspirar a depender de Deus, mas eu não posso querer que Deus repita comigo o que Ele fez com o outro. Eu sou eu, você é você. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Deus tem algo para Ele. Você tem que buscar um rema de Deus para a tua vida.
Você pode ouvir a minha história, se inspirar. Mas você não pode pedir para Deus repetir com você o que Ele fez comigo. Você tem que buscar de Deus o rema para você. Olha para Deus e fala assim, irmão, você tem que buscar o rema de Deus para você. Agora veja, era algo simples. Concorde comigo, né? Imagina que isso aqui é um cajado. Levantar o cajado, estender a mão. Não tem nada demais nesse ato. Tem ou não tem? Nada. Agora, no natural, não tem. Mas quando você faz debaixo de uma direção de Deus, é o suficiente para mover o sobrenatural em teu favor. Sabe quando que essa situação vai virar? Essa chave vai virar? Quando você pegar o rema de Deus para a tua vida. Vamos continuar aqui o texto. Versículo 17. Não, vamos para o 21. Vamos para o 21. Então Moisés foi a pessoa específica com quem Deus falou. Meu irmão, você crê que Deus, ele fala especificamente com você? Sim, amém ou não amém? Você não precisa que Deus levante alguém para dar um recado para você. Você tem o Espírito Santo. Pastor, então eu preciso de uma palavra rema de Deus, que eu não sei o que fazer nesse momento da minha vida. Você já ouviu falar sobre oração e jejum? Você já ouviu falar sobre esperar até que Deus fale? Jacó, ele ficou lutando com o anjo até o romper do dia. O anjo queria ir embora e ele prevaleceu e falou: eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. E você precisa, entenda isso em nome de Jesus. Às vezes você está na situação, você precisa de uma palavra da parte de Deus. Você vai precisar romper numa noite, durante um dia, 2 dias, até que algo da parte de Deus caia no teu coração. Então vamos ver, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ele estendeu a mão, diga assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Você já reparou como Deus usa esse negócio de estender a mão? Como é algo poder, como esse ato aqui, ó, esse movimento aqui, ó, principalmente na adoração e no louvor, parece que não é nada. Mas você percebe que o ato de levantar as mãos traz um movimento no mundo espiritual? Ele estendeu a mão sobre o mar. Agora veja, quando ele faz isso, o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Uma palavra específica, para uma pessoa específica, numa situação específica. Então diga assim, uma palavra específica, uma pessoa específica, numa situação específica. Irmão, você precisa, ouça isso, você precisa buscar para a tua vida o rema de Deus. Pode ser que Deus use uma pregação para te dar um rema, pode. Pode ser também que aconteça no momento da leitura, da sua leitura individual, pessoal da palavra, porque quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está lá falando com você. Pode ser como foi com Moisés, ele estava clamando a Deus e Deus vem com uma palavra. A verdade é, se você não buscar, você não vai receber. Então recebe isso aqui agora, hein? Meu irmão, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo para te ajudar. Eu não estou falando de mim mesmo.
Eu estou falando debaixo da inspiração do Espírito Santo. Isso aqui é uma palavra para te ajudar, para te socorrer. Para você que está orando, pedindo para Deus falar com você. Eis que te digo, Deus está falando com você aqui agora. O que você precisa? Você precisa de uma palavra específica. O que Deus falou com outro não serve para você. Deus tem que falar com você. A promessa que Deus fez para o outro, ela não é para você. Existe o Logos, que é para todo mundo. Mas existem coisas que são de Deus com você. Irmão, Deus vai ter coisas pessoais com cada um de nós. Tem coisas, meu irmão, que é a sua experiência com Deus, é o seu particular com Deus, é a sua intimidade com Deus. E vou dizer algo para você, tem coisa que Deus vai falar com você, aprenda isso, não fale com ninguém. Ah, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Aí algum incrédulo fala assim, duvido que Deus falou. Aí você fica assim, será que Deus falou mesmo? Olha aí para umas 3 pessoas e fala assim, aprenda a guardar o que Deus falou com você, vamos? Porque quando você, ouça. Quando Deus fala, olha isso aqui, ó, quando Deus fala aqui dentro. O diabo não pode ouvir o que Deus fala dentro de você. Mas quando você abre a boca e você fala, ó, ele vai ouvir. E vai trabalhar para que aquela palavra não se cumpra na sua vida. Aprenda a guardar no teu coração. Faça como Maria. A Bíblia diz que Maria ia guardando no coração. Nem tudo que Deus te fala é para você falar. Nem tudo que Deus te mostra é para você falar. Nem tudo que Deus te revela é para você sair para aí falando, só para dizer para os outros que Deus fala e revela para você. A coisa mais normal do mundo é um crente que Deus fala com ele. O anormal é um crente que Deus não fala com ele. Então ele estendeu a mão. E o Senhor fez, olha só, por um vento forte, um vento leste, soprou. Irmão, em nome de Jesus, recebe. Quando você obedecer a palavra específica de Deus, nessa situação específica, Deus vai soprar um vento forte para resolver essa situação. Eu vou repetir porque eu estou profetizando, eu vim para profetizar na vida de vocês aqui hoje. Quando você receber o rema de Deus, quando você se mover, quando você começar a se movimentar pela fé, pela inspiração do que Deus mandou você fazer, naquele momento vai haver uma liberação no mundo espiritual, um vento forte vai soprar em teu favor e vai resolver essa causa para você. Agora vamos lá. Mateus, porque em Mateus 14 a gente tem mais um exemplo de uma palavra rema. Versículo 25, Mateus 14, versículo 25, diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Jesus foi andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, pega isso aqui. Pega isso aqui. O que Pedro faz aqui? O que Pedro faz aqui é uma chave para mim e para você. Pedro, ele pede água, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Próximo. Jesus disse, vamos lá, volta para o versículo 28. O que Pedro pediu? Diga bem forte assim, uma palavra específica, uma pessoa específica, uma situação específica. Mais forte, mais animado, diga assim, uma palavra específica, uma pessoa específica, uma situação específica.
Agora vamos lá, Pedro estava sozinho no barco, sim ou não? Não, tinha mais gente lá com ele. Mas aquela palavra era para os outros? Não, era para ele. Alguém que estava no barco poderia andar com aquela palavra específica? Não, só Pedro. Existem palavras que é de Deus para você. Agora, ouça isso que eu vou te ajudar um pouco mais. Não foi Jesus que tomou a iniciativa de liberar a palavra. Pedro teve a iniciativa de pedir uma palavra. Deus, Ele pode tomar iniciativa, para mim e para você, de liberar uma palavra para mim e para você. Mas também podemos ir até Deus, Senhor, nessa situação em específico, eu estou aqui pedindo uma palavra específica para o Senhor. Foi o que Pedro fez. Pedro pediu um rema de Deus. Ele pediu algo que era específico para ele. Ele estava numa situação, tinha outras pessoas lá. Se ninguém quiser, toma iniciativa, queira você. Sua fé e sua ousadia vai levar em lugares que ninguém que está perto de você vai conseguir chegar lá. Porque não tem coragem de pedir para Deus aquilo que você está pedindo. Vamos, gente, vamos. Vamos lá. É para vocês crerem aqui alguma coisa hoje aqui. Então Pedro diz, se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra. Me dá uma palavra que vai me capacitar a andar no sobrenatural, a fazer o que ninguém está fazendo. Eles estão aqui no barco com medo, gritando, mas eu estou aqui nesse barco pedindo uma palavra. Agora vamos ver qual foi a palavra de Jesus para ele. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Qual foi a palavra de Jesus para ele? O poder da palavra não está se ela é grande ou pequena. Uma pequena palavra que Deus dá especificamente para você é o suficiente para mudar a sua vida, para virar a chave da sua vida. Agora imagine se Pedro, que nem um bobão, ficasse assim, poxa, só isso? O que ele pediu? Se o Senhor é o Senhor, manda que eu vá aí. O que ele precisava ouvir? Venha! Deus vai falar o que você precisa, nessa situação específica. E essa palavra, não importa, grande, pequena, ela vai ser suficiente para capacitar você, para se mover no sobrenatural. Jesus disse, isso era uma palavra específica, especificamente para Pedro, e especificamente naquela situação. Pedro não podia pegar essa palavra e agora o resto da vida dele ficar andando sobre as águas, não. Às vezes é isso que a gente quer. A gente quer que a palavra que Deus nos deu lá atrás sirva para hoje. Meu irmão, para cada situação, agarre isso. Para cada situação que você estiver diante, você vai ter que pedir, Senhor, eu preciso de uma palavra específica agora, para essa situação. Agora veja, Pedro, quando ele teve a palavra venha, requer atitude. Requer o quê? Vamos lá, requer o quê? Olha para alguém e fala assim, a palavra que Deus liberar para você, vamos, diga. Só vai funcionar quando você tiver atitude. Fala assim, fala com todo carinho, mas fala. A sua demora. Vamos botar um pouquinho mais dentro da fila. A sua lerdeza em agir o que Deus mandou você fazer está deixando você fora do que Deus tem para a tua vida. Aí vem o crente falar assim, mas ainda não é o tempo de Deus. Você que está atrasando o tempo de Deus.
Deus fala, venha! Sai desse barco, meu irmão, anda no sobrenatural. Ô Moisés, levanta o bordão, estende a mão. Que horas? Agora veja qual foi a resposta de Pedro. A fé sem ação é morta. Quer andar no sobrenatural? Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. Nem Moisés tinha visto nada acontecer. Nem Pedro tinha visto nada acontecer antes de agir. Primeiro, age. Depois, Deus abre, Deus vai, Deus move, o vento sopra e o milagre acontece. Não, pastor, mas eu sou gotomé. Já quieto. Pedro descendo do barco. Diga assim, Pedro descendo do barco. Meu irmão, qual barco você tem que descer hoje aqui? No barco, estava todo mundo dominado pelo medo. Mas você sabia que apesar de estar todo mundo com medo, no barco, eles continuavam no barco, porque aparentemente o barco era o lugar mais seguro para eles. O barco é aquele lugar que eu estou debaixo de ameaça, mas porque eu tenho medo e dúvida, eu não tenho coragem de sair dele e andar sobre as águas. Eu prefiro correr o risco dentro do barco do que pedir uma palavra e andar sobre as águas. Então, ainda que a ameaça esteja no barco, porque aparentemente o barco me oferece segurança, está ruim, mas está bom. Eu declaro em nome de Jesus essa fortaleza na mente do povo de Deus aqui, que, meu irmão, se está ruim, não está bom não, se está ruim mesmo. Não existe esse negócio, se está ruim, mas está bom. Ou está ruim, ou está bom. Aí, descendo do barco, tem pessoas que hoje aqui precisam descer do barco. Eu vou repetir, tem pessoas aqui hoje que precisam descer do barco para viver o sobrenatural, para ter o mover de Deus. Você está querendo que o anjo venha, pega você, coloque você aqui nas asas e tire você do barco. Meu irmão, você vai morrer nesse barco. Você não precisa de um anjo, você precisa de uma palavra. Uma palavra específica. Agora, quando Jesus falou venha. Aquele venha formou ali uma ponte invisível. Pedro podia andar sobre ela. Pedro poderia andar aonde se outras pessoas andassem afogariam, porque as outras pessoas não tinham a palavra que Pedro tinha. Então quando você tem a palavra que ninguém tem, você pode andar em lugares que ninguém pode andar, você pode fazer coisas que ninguém pode fazer, você pode chegar em lugares que ninguém pode chegar, por quê? Porque a palavra não está funcionando para elas, a palavra está funcionando para você. Esta palavra é suficiente para sustentar você, para você ir, para você voltar, para você chegar lá em segurança. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. A gente bate muito em Pedro, porque Pedro afogou. Mas vamos falar bem de Pedro hoje aqui. Ele andou. A Bíblia que fala, andou sobre as águas. Ele começou bem, ele começou com fé. Ele estava certo. Você já conhece a história, você sabe que ele reparou na força do vento, começou a afundar. Mas ele que estava certo. Ele estava andando. E a Bíblia diz, volta ali, ele foi até, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Diga bem forte, uma palavra específica, uma pessoa específica, numa necessidade específica. De novo, uma palavra específica,
uma pessoa específica, numa necessidade específica. Vamos ficar em pé?